Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida e Engenharia. Hoje iremos falar de uma obra que mudou os caminhos da humanidade. Na verdade, essa obra pegou o que antes era um caminho e transformou em um atalho. Mas não é daqueles atalhos que são uma furada, e sim um super atalho, que permitia que navios viajassem entre a Europa e a Ásia Meridional sem ter que navegar em torno da África, no Cabo da Boa Esperança, que é um local perigoso e antigamente era conhecido como Cabo das Tormentas. Além das tempestades, o local é cheio de piratas. Estamos falando do Canal de Suez, que na última semana ficou famoso após o navio Ever Given ficar encalhado e paralisar durante 6 dias a navegação pelo local. Para começarmos, vamos entender o porquê este canal foi criado. O canal está localizado no Egito, mais precisamente na Península do Sinai. O principal objetivo é permitir que navios viajem entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Graças aos menos de 200 quilômetros do canal, a viagem entre a Europa e a Ásia pôde ser reduzida em 7.000 quilômetros. Foram menos 7.000 quilômetros. Deste modo, o Canal de Suez se consolidou como uma das rotas marítimas mais importantes na comercialização de produtos no mundo. Quando construído, o canal tinha 164 quilômetros de comprimento e 8 metros de profundidade. Depois de vários alargamentos, hoje ele tem 193,3 quilômetros de comprimento e 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. Vamos conhecer um pouco a história deste canal. No começo da 7ª dinastia, o faraó Sesostris III teve a ideia de criar um canal que unisse o rio Nilo ao Mar Vermelho para o comércio direto. Isso em 1878 a.C. Várias outras pessoas também tentaram essa proeza da engenharia. E as obras foram reiniciadas por volta de 600 anos antes de Cristo por Necão II, que também não completou o projeto. O canal foi finalmente completado em cerca de 500 a.C. pelo rei Dário I, o conquistador persa do Egito. E por volta de 250 a.C., foi restaurado por Ptolomeu II Filadelfo. Nos 1000 anos seguintes, o canal seria sucessivamente modificado, destruído e reconstruído, até ter sido totalmente abandonado no século VIII pelo califa Abadâsia al-Mansur. Pelo califa Abásida al-Mansur. No século XIX, a Companhia Suez de Ferdinand de Lesseps reconstruiu o canal entre 1859 e 1869. A obra demorou apenas 10 anos, pois estima-se que cerca de 1,5 milhão de egípcios tenham participado da construção do canal. Embora a obra ficasse em um local plano e desértico, ou seja, era basicamente escavar areia, havia um inimigo mortal, a cólera, que matou aproximadamente 120 mil operários. O empreendimento contou com a colaboração da França e do Reino Unido. A França entrou com o apoio técnico, já o Reino Unido entrou com o dinheiro. No final dos trabalhos, o Egito e a França eram os proprietários do canal. Em 17 de fevereiro de 1867, o primeiro navio atravessou o canal, mas a inauguração oficial foi em 17 de novembro de 1869. A dívida externa do Egito obrigou o país a vender a sua parte do canal ao Reino Unido, que foi o financiador do canal. As tropas britânicas instalaram-se às margens do canal para protegê-lo em 1882, e a confusão estava formada. Em 1888, durante a Convenção de Constantinopla, foi estabelecido que o Canal de Suez não poderia ser zona de guerra. O canal passou a ser desmilitarizado e suas fortificações tinham que ser eliminadas, e em nenhum caso deveria permitir a construção de novos edifícios militares. Nos termos da Convenção de Constantinopla, o canal pode ser utilizado tanto em tempos de guerra como em tempos de paz por todos os navios de comércio ou de guerra sem distinção de bandeira. Porém, a paz não durou muito. Em 1956, o Reino Unido, a França e Israel se lançam então numa operação militar batizada de Operação Mosqueteiro.
e foi necessária uma intervenção da ONU. Em 1963, o governo norte-americano cogitou a possibilidade de escavar um novo canal em Israel, para servir como alternativa de navegação ao Canal de Suez. Esse projeto envolvia a utilização de 520 bombas nucleares. Contudo, após novas descobertas relacionadas a contaminações radioativas remanescentes após a realização de explosões nucleares, a ideia foi abandonada. Em 1967, devido à Guerra dos Seis Dias, o canal foi fechado e permaneceu fechado até 1975. Devido à intensa utilização, em meados do século XX, foi apontada a necessidade de ampliação das dimensões do canal. Para tanto, foi construída uma nova faixa de 35 km paralela ao canal já existente, e a dragagem de um trecho de 37 km para torná-lo mais profundo, permitindo a travessia de navios maiores. Após essas obras previstas para terminar daqui a 2 anos, os barcos poderão navegar nas duas direções ao longo de todo o canal. E aí, a viagem, que era de 11 horas, irá diminuir para 7 horas. No dia 23 de março de 2021, por volta das 7h40, hora local no Egito, o Canal de Suez foi bloqueado em ambos os sentidos por um navio cargueiro de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, chamado Ever Given. O navio, operado pela Evergreen Marine, estava a caminho da China para a Holanda, quando encalhou depois que, alegadamente, uma forte rajada de vento o tirou do curso. Ao encalhar, o Ever Given virou de lado e bloqueou completamente o canal. Embora haja uma seção mais antiga do canal que poderia ter ajudado a contornar a obstrução, esse incidente em particular aconteceu justamente em um ponto do canal onde não existe passagem dupla de navios. Para saber mais sobre esse episódio do navio Ever Given, clique no card acima. A obstrução gerou um congestionamento no tráfego de navios da região e causou discussões sobre impactos econômicos na Europa, com diversas empresas cargueiras considerando inclusive fazer a rota pelo Cabo da Boa Esperança, dando a volta na África, que era o caminho antigo. No dia 29 de março de 2021, às 4h30 horário local, o navio foi libertado dos sedimentos e voltou a flutuar. A grande vantagem do Canal de Suez é que ele não possui eclusas, pois todo o trajeto está no nível do mar, ao contrário, por exemplo, do Canal do Panamá. Aproximadamente 15 mil navios por ano atravessam o canal, representando 14% do transporte mundial de mercadorias. Uma travessia que hoje demora de 11 a 16 horas, após as obras de ampliação em andamento, permitirá que o canal comporte um número maior de embarcações que cruzam o canal por dia, passando de 49 para 97, e vai reduzir o tempo de travessia. O custo estimado para esse alargamento é de 8,4 bilhões de dólares. E para se ter uma ideia da grandiosidade econômica deste canal, apenas durante esses 6 dias parados em 2021, representaram um prejuízo diário de 9,6 bilhões, deixando centenas de navios na fila. O prejuízo diário praticamente cobre o valor de toda a obra. Espero que tenham gostado da história do Canal de Suez. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no joinha, e se você não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo. Não deixe de assistir o vídeo sobre o navio. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!